Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo, a filosofia espírita, a religião espírita, que os três aspectos reunidos, associados, chama-se Espiritismo, que se compõe de ciência, filosofia e religião. E de maneira que hoje nós vamos conversar sobre a mediunidade em um pequeno texto apresentado aqui por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, que trata da prece de uma forma geral. E Allan Kardec, falando da importância das comunicações mediúnicas, e falando também da missão dos médiuns de uma forma geral, ele diz que quis o Senhor, ele diz aqui, quis o Senhor Deus que a luz se fizesse para todos os homens aqui da terra e que em toda parte penetrasse a voz dos espíritos, a fim de que cada um pudesse obter, cada homem, cada criatura, pudesse obter a prova da imortalidade da alma, pela manifestação de quem morreu. É com esse objetivo que os espíritos se manifestam, sempre se manifestaram, e hoje mais ainda, em todos os pontos da Terra. E a mediunidade se revela em pessoas de todas as idades e de todas as condições sociais, nos homens como nas mulheres, nas crianças como nos velhos, nos idosos. É um dos sinais de que chegaram os tempos preditos pelo Senhor, que consta das próprias Escrituras Sagradas. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço e, com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos, dos vírus, das bactérias. Ora, para penetrar no mundo invisível, no mundo dos mortos, Deus lhe deu a mediunidade. Ora, os médiuns são os intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos, as almas, daqueles que os homens consideram os mortos, mas eles estão vivos. Ou melhor, os médiuns são os órgãos materiais pelos quais os espíritos se expressam, tornando-se inteligíveis aos homens. Sua missão, a missão dos médiuns, é santa, visto ter por objetivo abrir os horizontes da vida eterna e mostrar aos materialistas, aos ateus, que existe outra vida além dos olhos materiais. São que a vida do espírito, a vida espiritual. E Kardec continua em seu ligeiro comentário. Os espíritos vêm instruir o homem sobre seus destinos futuros, a fim de o conduzirem ao caminho do bem, e não para o pouparem ao trabalho material que aqui deve cumprir, com vista ao seu adiantamento, nem para lhe favorecerem a ambição e a cupidez. Tudo que for no sentido que Kardec está falando,
tudo que for para favorecer as ambições humanas, as cobiças materiais de riqueza, de grandeza, e a cupidez que representa os vícios, os abusos das paixões, cupidez de uma forma geral, os espíritos não gostam de auxiliar nesse sentido. Eis, diz Kardec, do que os médios devem compenetrar-se muito bem para não receberem espíritos dessa natureza, espíritos que venham, diríamos aqui, como Kardec diz, que venham favorecer as ambições humanas, a cupidez humana, que venham favorecer o egoísmo humano, os orgulhos humanos, coisas da matéria. Aí Allan Kardec faz uma advertência: eis do que os médiuns espíritas e os médiuns de uma forma geral devem compenetrar-se bem, para não fazerem mau uso de sua mediunidade. Aquele que compreende, aquele médium, que compreende a gravidade do mandato mediúnico, da missão mediúnica, de que está investido aqui na Terra, desempenha a mediunidade religiosamente, dentro dos princípios, das virtudes e da prática do bem. Sua consciência lhe censuraria como ato sacrílego utilizar como divertimento ou distração para si ou para outros faculdades mediúnicas que lhe são concedidas por Deus para fins sérios e caritativos, e que o põe em comunicação com os seres de além-túmulo. Ele está chamando a atenção para todos aqueles que têm a mediunidade ostensiva de receber os espíritos. No caso, como exemplo, nós citamos Chico Xavier, que desenvolveu todo o seu mandato mediúnico aqui na Terra, na prática do bem, na prática da caridade, completamente desinteressado de tesouros materiais, de favores materiais dos homens, e nem cumpriu com o seu mandato, a sua missão mediúnica, para satisfazer a curiosidade nem dos homens nem dos espíritos. Entre eles nós vemos outro grande exemplo, o nosso amigo e companheiro de espiritismo, o nosso querido amigo Divaldo Pereira Franco, que também tem uma missão equiparada à de Chico Xavier, a de Ivone Pereira, outra senhora, e outros médiuns que merecem o apoio dos espíritos superiores pela sua dignidade moral e espiritual. E continua Kardec: como intérprete do ensino dos espíritos, médiuns devem desempenhar importante papel na transformação moral, espiritual, que se opera na humanidade. Os serviços que podem prestar à humanidade, os médiuns, não é, espíritas, os médiuns de uma forma geral, e notadamente os médiuns espíritas, citando o Chico Xavier e o Divaldo Franco principalmente. Ele diz: os serviços que podem os médiuns prestar à humanidade guardam proporção com a boa diretriz que imprimam as suas faculdades para o bem, para a caridade, tanto para os espíritos desencarnados como para os reencarnados que somos nós. Porque os médiuns, que enveredam por mau caminho, são mais nocivos, fazem mais mal, são mais nocivos do que úteis à causa do espiritismo. Pela má impressão que produzem esses médiuns,
retardam mais de uma conversão. É por isso que terão de prestar contas a Deus, os médiuns desviados, do uso que hajam feito de um dom mediúnico, de um dom espiritual, que lhe foi concedido por Deus para o bem da humanidade e para o bem dos seus semelhantes. O médium que queira gozar, diz Kardec, o médium que queira gozar sempre da assistência dos espíritos bons, deve trabalhar pelo seu próprio aprimoramento moral e espiritual. Aquele que deseja que a sua faculdade mediúnica cresça e se desenvolva, tem de se engrandecer moralmente, na humildade, na simplicidade de espírito, combatendo o personalismo pessoal, não é? O personalismo das vaidades, de querer aparecer, de querer se engrandecer aqui na Terra, e de se abster, se privar, se dominar e se proibir de tudo que possa concorrer para desviar sua mediunidade do fim providencial, que é a prática do bem, a prática da caridade. Essa é a missão dos médiuns do espiritismo, dos médiuns espíritas. E diz mais Kardec, ora, se por vezes os espíritos bons se servem de instrumentos de médiuns, né, imperfeitos, é para lhes dar bons conselhos e tentar reconduzi-los ao bem. Se, porém, os espíritos bons encontram médiuns de corações endurecidos, vaidosos, orgulhosos, e se os seus conselhos dos espíritos bons não são ouvidos por esses médiuns, esses guias espirituais retiram-se, ficando os maus espíritos com o campo livre em torno desse médium. Esse assunto é estudado no capítulo 24 desse mesmo Evangelho, item 11 e 12. E Kardec, para encerrar, ele diz, prova a experiência que entre os médios que não aproveitam os conselhos dos espíritos bons, não aproveitam para si as comunicações dos bons espíritos, depois de terem revelado certo brilho durante algum tempo na mediunidade, eles degeneram, caem, se desmoralizam perante o mundo espiritual e perante os homens, se degeneram pouco a pouco e acabam caindo nos erros, no palavrório ou no ridículo, sinal incontestável do afastamento dos espíritos bons desse médium. Aí Kardec diz, conseguir a assistência dos espíritos do bem, dos espíritos luminosos, afastar os espíritos levianos e mentirosos, tal deve ser a meta, o objetivo dos constantes esforços de todos os médios sérios envolvidos no espiritismo, estudiosos do espiritismo. Sem isso, a mediunidade se torna uma faculdade estéril, não produtiva no bem, capaz mesmo de redundar em prejuízo para aquele médium que a possui, pois pode degenerar em uma perigosa obsessão. E então nós chegamos ao final do nosso programa de hoje, que foi sobre a missão dos médiuns, a mediunidade, a importância da missão dos médiuns aqui na Terra, dos médiuns espíritas, não é? E mostrando mais uma vez que a mediunidade é universal. Mostra
que a mediunidade é universal e que os médios que têm a sua mediunidade em missão, que chamam o mediunato, eles vêm com esse trabalho para realizar. E os modelos que nós sempre apresentamos foi Chico Xavier e o Divaldo Pereira Franco, sem diminuir, sem esquecer outros médios espíritas que vieram também na grande missão como benfeitores ou mediunidade benfeitora da criatura humana e de toda a humanidade de uma forma geral. Muita paz para todos e retornaremos com encontro com o Espiritismo ou conversando o Espiritismo apenas para análise e reflexão das criaturas interessadas no Espiritismo. Muita paz para todos.